Professor Otto, eu não te conheço pessoalmente, mas as meninas aqui em casa estão me obrigando a dizer que este trabalho merece 10. Um abraço. Ao longo de sua história, a região do Contestado foi alvo de sucessivos episódios de disputa política e econômica. Ocorreu entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20.000 camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. Uma das causas do contestado foi a estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que estava sendo construída por uma empresa norte-americana com apoio de coronéis, grandes proprietários rurais com força política, da região e do governo. Para a construção da estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Este fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem terras para trabalhar. Eu fiz esse trabalho aqui alguns anos atrás, brincadeira, né? Sobre a Guerra do Contestado. É a minha dissertação de mestrado que eu defendi lá na PUC de São Paulo, nos anos 80. Esse trabalho foi publicado pela editora da Universidade Federal. A primeira edição tem esta capa, que é muito bonita, a capa, porque ela traz uma foto do monge João Maria. E a Guerra do Contestado, ela tem como um dos atores principais do conflito o monge João Maria. O papel do monge foi servir como crescente liderança. Como os caboclos não tinham a quem recorrer nas suas demandas, né, eles cada vez mais ficavam junto dessa figura que dava bons conselhos, que ensinava a resolver problemas de saúde pelo uso de ervas, das plantas medicinais. A figura dele, quando se fala em monge João Maria, né, vem à nossa mente, até pela presença dessa foto, que ficou célebre, né? O monge João Maria foi o primeiro. Depois apareceram outros que foram capitalizando a figura do monge. Mas afinal, o que foi a Guerra do Contestado? Um conflito que aconteceu entre Santa Catarina e o Paraná no início do século XX. Vocês sabem que essa guerra envolveu milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram mortas, né? Famílias inteiras. E por que essas pessoas foram mortas? Porque elas não tinham terra, né? Elas circulavam sem eira nem beira, a gente pode usar essa expressão, naquela área, daí o nome contestado, numa área fronteiriça entre Santa Catarina, oeste, o meio oeste de Santa Catarina e do Paraná. Era uma terra que era reivindicada tanto pelo estado do Paraná quanto pelo estado de Santa Catarina, lá na República Velha. E essas milhares de pessoas não tinham terra, elas eram poceiras. Na medida em que as terras passaram a ter o título da propriedade da terra legalizado, né? Quem podia legalizar a propriedade? Eram as pessoas que a gente dizia que eram os amigos do governador, os coronéis, os amigos dos coronéis, os poderosos, os que podiam circular pelos palácios, tanto em Curitiba quanto aqui na capital de Santa Catarina. Então, milhares de pessoas vão sendo expulsas da terra, né? E elas começam a não ter quem defendesse os seus próprios interesses, né? E elas começam a circular ao redor do monge João Maria, que era uma figura de paz. Ele passou a aglutinar as pessoas
que eram expulsos, que estavam sendo expulsos de suas terras. Os coronéis começaram a ficar com medo, né, dessa multidão que ia crescendo e se aglomerando ao redor do Monte João Maria. Os coronéis pedem socorro para o governo, porque lá no estado da Bahia tinha acontecido Canudos, no final do século XIX. Então, os coronéis começaram a ficar com medo de que aqui, no sul do país, arrebentasse um outro conflito semelhante a Canudos. O Exército Nacional foi utilizado contra os caboclos, que nada mais faziam que lutar por terra, por ter condição de vida. Pela primeira vez se utilizou inclusive aviões de combate no Brasil, né? Milhares de caboclos foram mortos, brasileiros e brasileiras que foram mortos pelo Exército Nacional, o Exército Republicano, né? Expressando assim que a questão social, né, ela era resolvida pela polícia, pelas forças repressoras. Né? Vocês devem ter aprendido isso em história, vão continuar aprendendo, que em muito ainda acontece isso no país. Né? A questão social é entendida como questão policial. O contestado é um grande exemplo disso. Né? O que acontece é que as elites brasileiras se armam até os dentes, né, para fazer frente às demandas dos de baixo. Os caboclos foram, em grande medida, mortos. Né? Então, a demanda pela terra não foi respondida. Né? Eles foram mortos e continuaram, os sobreviventes continuaram sem terra. E mais que isso, a memória do contestado, os sobreviventes, a segunda geração deles, a terceira geração, a segunda geração, enfim, eles nem sequer falavam sobre isso, porque isso era compreendido como manifestação de bandidagem. A ideologia oficial conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem o contestado como desvario, como coisa de fanáticos, de loucos. Só mais recentemente, final do século XX e presentemente, é que essa questão está sendo discutida, aprofundada, né, e entendida como um dos pontos mais significativos para se compreender a formação do Brasil, né, e a opressão dos de baixo. Tell your boyfriend if he says he's got beef that I'm a vegetarian and I ain't fucking scared of him. She wants to touch me.